Amém, irmãos, saúdo-vos em nome de Jesus. Chamo-me Sheila Pequeno, para quem não me conhece. Gostaria de começar agradecendo a todos pela presença neste canal, dizer que não mude de canal, esteja conosco para ouvir a palavra que Deus traz para o dia de hoje, para que possa acompanhar o seu dia. Para os inscritos, a minha eterna gratidão pela inscrição. Para os não inscritos, gostaria de pedir para que se inscrevesse no canal, ativasse o sininho das notificações, deixasse o seu like e compartilhasse o vídeo com outros irmãos, para que o canal possa crescer e possa abranger outros irmãos. Hoje estamos agraciados pela presença do irmão Onésio, mais uma vez, ele que vai estar conosco para nos debruçarmos sobre as Escrituras em Isaías capítulo 7. Hoje teremos as nossas Escrituras em Isaías capítulo 7, onde iremos trazer os desdobramentos que o irmão precisa para poder dar andamento à sua vida, porque é importante nós seguirmos aquilo que é bíblico, é importante seguirmos aquilo que são as profecias que foram nos reveladas nos dias antigos, porque tudo que nós vivenciamos nos dias de hoje já foi previamente dito, já foi previamente escrito, e agora estamos a viver a versão atual dos acontecimentos. Irmão, permaneça no canal conosco para hoje estarmos aqui a falar de temas muito, mas muito importantes. Muito obrigada a si que está desse lado. Não nos deixe aqui sozinhos, permaneça conosco, porque nós precisamos da sua companhia. A sua companhia é muito mais importante para nós. E muito obrigada por estar desse lado, a nos fazer crescer, a nos dar muita força. Muito obrigada por isso e esperamos não decepcioná-lo. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos pedir ao irmão Onésio para que ele abra o nosso trabalho de hoje com oração, para que possamos entregar a Deus tudo que será feito aqui. Amém? Bom dia a todos. Em primeiro lugar, vamos orar. Não há nada que possamos fazer sem a presença de Deus, pois sem a sua presença em nenhum lugar vamos chegar e nada vai acontecer. Feche seus olhos, levante suavemente as suas mãos, estamos orando. Querido Deus, no nome poderoso de Jesus Cristo Nazareno, nesta manhã, bendito Deus, queremos te louvar, queremos te engrandecer, queremos te glorificar. Rei dos Reis, nesta manhã reconhecemos que sem ti nada somos, sem ti nada podemos fazer e sem ti a lugar nenhum podemos chegar. O que nós lhe pedimos, bondoso Deus, nesta manhã, que o Senhor possa tomar a dianteira em tudo quanto for acontecer neste lugar. Papai, venha tomar a vanguarda neste lugar. Conceda-nos, ó Deus, o seu Espírito Santo, que é o Espírito da união, que é o Espírito da coesão. Derrama, Senhor, sobre nós esse Espírito. Nós lhe pedimos, ó maravilhoso Deus, Rei dos Reis, nós queremos, Pai, convidar o seu poder. O seu poder é a sua unção, pois a sua unção, Senhor, para tudo que é ruim, move tudo que é de bom. Nesta manhã, bondoso Deus, não nos esquecemos do seu fogo. O Senhor é um fogo consumidor. A Bíblia diz que eu sou um fogo consumidor. O Senhor é um fogo consumidor. Nesta manhã, bondoso Deus, envia, Senhor, o seu fogo consumidor sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Rei dos Reis, entregamos todos os projetos, todos os planos, Pai. Tudo aquilo que estava parado, Senhor, os nossos currículos, os despachos, Senhor, os expedientes, tudo aquilo que não andava, Senhor, nós lhe pedimos nesta manhã, para que o Senhor possa acelerar com o seu fogo. Oh, maravilhoso Deus, nós oramos a Ti. Nós erguemos nossos olhos a Ti, Senhor, pois sabemos que a nossa salvação virá de Ti, Senhor. Nesta manhã, maravilhoso Deus, nós oramos agradecidos
Devolvemos a honra, o louvor, o poder, a exaltação a Ti, no bendito nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Amém. Bom dia mais uma vez, e lembrar a todos para que possam dar aí um gostei e compartilhar com os outros. Não permita ser abençoado sozinho. A bênção que abençoa uma pessoa sozinha, essa bênção não vem de Deus. A bênção de Deus abençoa a ti e abençoa os demais que estão ao seu redor. Então, compartilhe para que os outros também possam ser abençoados. Eu gosto de dizer que a cada manhã, a cada dia, nós devemos ser gratos a Deus. Nosso Deus, nós somos eternamente gratos a Ti. Em nome de Jesus. Muito obrigado. E nós temos um tema que diz: a flecha que foi lançada na minha vida, ela não prosperará. Ou todo mal que foi projetado na sua vida, na sua família, não prosperará. Glória a Deus. Toda obra da macumbaria, toda obra da feitiçaria que foi projetada na sua vida, nos seus filhos, no seu esposo ou na sua esposa, nós declaramos que não prosperará em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Esse é o nosso tema. Nada que foi feito prosperará na sua vida. Isaías capítulo 7. Vou proceder com leitura até versículo 7. Vamos ler pouco. Sucedeu, pois, nos dias de Acaz, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas nada puderam contra ela. E deram aviso à casa de Davi, dizendo: a Síria fez aliança com Efraim. Então se moveu o seu coração, nesse caso o coração do rei Acaz, e o coração do seu povo, como se movem as árvores do bosque com o vinho. O bosque é uma mata. Então disse o Senhor a Isaías: agora tu e teu filho Sear-Jazube, sai ao encontro de Acaz, ao fim do canal do viveiro superior, ao caminho do campo do lavandeiro, e dize-lhe: acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração, por causa desses dois pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias, porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo: vamos subir contra Judá e atormentemo-lo e repartamo-lo entre nós e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Querido Deus, no nome poderoso de Jesus Cristo Nazareno, lida, papá, foi a sua palavra. O que nós lhe pedimos é que o Senhor possa nos conceder a sabedoria que vem do alto. Conceda-nos, Senhor, discernimento na sua palavra, para a honra e glória do seu santo nome. Amém. Amém. Aqui onde lemos a Bíblia, ela nos fala de um homem chamado Isaías. Em comparação com muitos profetas, sabe-se pouco a respeito da vida pessoal de Isaías. Mas o que se sabe é que ele era casado e tinha ou teve pelo menos 2 filhos. Um é Sear-Jazube e outro é Shalal-Maher-Azbaz. Então, esses nomes têm um significado profético.
Ser Jazube significa um restante voltará, porque naquela época a nação de Judá foi levada cativo à Babilônia. Mas o que acontece é que eles foram subjugados lá na Babilônia, mas um restante retornou para Jerusalém. Não foram exterminados todos. Então este é o significado do primeiro nome do filho de Isaías, Sear Jazube. Um restante voltará da Babilônia. Então o segundo filho, que é Shalal Maher Hasbaz, isso quer dizer que os despojos que foram tomados, que foram levados de Judá para a Babilônia, antes que esse mesmo filho aqui saiba discernir a sua mão esquerda e direita, todos os despojos serão devolvidos. E a esposa também de Isaías era profetisa. É um exemplo para nós. É um exemplo. Isaías e sua família faziam de adoração a Deus um assunto de família. Então é um bom exemplo para nós. Você, sua esposa e seus filhos viverem para servir a Deus. Então é mais ou menos isso que se sabe acerca do profeta Isaías. Outra coisa que se sabe é que ele profetizou no mínimo 46 anos para a nação de Judá. Ele foi usado por Deus para profetizar nos tempos do rei Uzias, foi usado por Deus para profetizar nos tempos do rei Acaz, foi usado por Deus para profetizar nos tempos do rei Jotão e foi usado por Deus para profetizar nos tempos do rei Ezequias. Então, Ezequias, ele viveu uma história num período turbulento. Num período em que a apostasia ela manchava o tecido religioso, num momento em que a propina também ela manchava nos tribunais. Isaías, ele viveu um momento turbulento na sua história. Mas uma coisa me alegra é que Isaías, ele foi um homem justo em tempos turbulentos. Em pleno século XXI, onde nós vivemos assaltos, estupros, assassinatos, tudo acontece dentro desta geração. Então você foi escolhido de Deus para ser Isaías desta geração. Você deve viver firme nessa geração. Não é fácil. Muitos podem dizer que porque naqueles tempos. Não. Nos tempos de Isaías as coisas eram piores. Haviam discordâncias. Muita coisa acontecia. As pessoas adoravam nos altos. Construíam casinhas lá para os defuntos. Nos tetos. Isso não está acontecendo somente na nossa geração. Mas uma coisa me alegra é que ele foi um homem justo em tempos turbulentos. Então você também, em pleno século XXI, você deve se manter firme para ver a manifestação de Deus na sua vida. Vamos à palavra. A Bíblia diz que o rei Rezim, que era o rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, eles subiram contra Judá para pelejar, mas nada puderam fazer contra ela. O que aconteceu naquela época é que quando se ouviu essa notícia, correram para dar aviso à casa do rei Davi. Eles correram para o rei Acaz e disseram: olha, Acaz, o rei da Síria está fazendo uma aliança com outro rei para virem pelejar contra esta cidade. Eles querem tomar Jerusalém. Eles querem tirar você do poder. Uma coisa me alegra. A Bíblia diz que se moveu o seu coração e o coração do seu povo. O coração de Acaz
se moveu. O coração do povo, o coração dos seus súditos também se moveu, como se movem as árvores no bosque. Com isto, quer dizer que o coração do rei começou a ter uma pulsação irregular. Começou a tremer. Começou a tremer. Começou a bater de uma maneira desordenada. Já não eram aqueles batimentos normais. O coração começou a vaguear. Começou a ter uma pulsação irregular. O seu povo também. E a Bíblia diz que como se movem as árvores no bosque. Você já viu quando há um vento impetuoso? As árvores movem-se de um lado para o outro. Começam a se mover as árvores lá no campo ou na mata. É assim como ficaram, ou como ficou este povo. Ficou todo ele desnorteado. Ficou desnorteado. Sim. O coração deste povo ficou estremecido, de tal forma que eles começaram a vaguear. Como diz a Escritura, eles foram assemelhados ao batimento do vento nas árvores do bosque. Quando uma árvore, ela apanha a força do vento, ela move-se de um lado para o outro. E quanto maior for o vento, que pode se comparar a uma tempestade, essa árvore, não sendo forte, pode até chegar a cair. É isso que a Escritura quer nos dizer, para nós termos a noção do que aconteceu quando houve conhecimento desta aliança. Mas uma coisa era verídica, é que com a presença do Senhor, nada disso iria acontecer. Vamos entregar ao irmão Onésio, para que ele possa nos dar o subsídio dessas Escrituras, que são muito importantes. Amém? Muitíssimo importantes, porque nós temos que saber que o vento irá soprar na nossa vida. Nós não estamos permanentemente estáveis, mas temos que saber que temos que nos segurar a Deus para que não possamos cair. Amém? Quantas vezes o inimigo não se alia a um outro inimigo para nos fazer mal? O irmão falou-se das obras de macumbaria. Quando querem fazer essas obras, geralmente não é a pessoa que te quer mal, que faz, que tem conhecimento desses trabalhos ou dessas rezas. Essa pessoa usa-se de uma outra pessoa que às vezes não tem nenhum interesse contra si, mas por causa da blasfêmia que essa pessoa irá falar, essa pessoa vira-se contra si, passa a ser seu inimigo, e essas pessoas se unem e fazem esse trabalho e vêm lançar contra a sua vida, e você começa a ver a sua vida acordar-se de um lado para o outro. Os seus passos, você tenta dar um passo para frente e vê a sua vida somente a retroceder. Amém? Então temos que prestar bastante atenção nessas Escrituras que são de extrema importância. Uma coisa muito importante para os nossos dias é que as pessoas, conforme disse a pastora Sheila, é que as pessoas vão fazer aliança, as pessoas vão lutar contra a sua vida, mesmo sem razões ou sem motivo para tal, elas vão se unir. A minha questão é essa: qual é o seu posicionamento? Porque aqui Rezim e Remalias, eles fizeram aliança, e a casa de Davi teve conhecimento de que eles fizeram aliança. A Bíblia diz que o coração deles se moveu, como se movem as árvores no bosque. Sim, mas eu tenho a plena certeza de que eles não tomaram nenhuma decisão sem antes consultar os homens de Deus. Então, em quem está a nossa confiança mais uma vez? É isso que acontece. Nós devemos estar sempre atentos, porque pessoas que vão fazer alianças contra as nossas vidas sempre existirão. E existem. Há pessoas que não te querem bem, sem motivo ou sem razões para isso. Vamos ouvir o que a Bíblia nos diz. Então disse o Senhor a Isaías: agora tu e teu filho Sear-Jazube saí ao encontro de Acaz ao fim do canal do campo
do lavandeiro. Aqui nós estamos a ver uma coisa muito importante aqui. A Bíblia, Deus ele fala para o profeta: você e seu filho, Senhor Jazube, sai agora. É uma situação de urgência e pontualidade. Não leve mais tempo, Isaías. Tome o seu filho, não vá sozinho. Veja que nosso Deus ele é organizado. Ele quando te manda, porque Deus ele sabe que uma mão lava a outra e as duas lavam a cara. E Deus ele não enviou o profeta aqui sozinho. Ele disse: leva seu filho, o Senhor Jazube. É agora, é urgente, é pontual, porque os meus filhos estão em aflição. E uma coisa que me alegra aqui é que Deus, ele quando te envia para um ponto, ele te dá as coordenadas. Deus nunca te envia para um lugar sem que tenha lhe dado as coordenadas. Ele diz aqui: ao fim do canal do viveiro superior, ao caminho do campo do lavandeiro. Deus deu as coordenadas ao profeta. E diz-lhe: acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração por causa desses dois tições de pedaços fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Uma coisa importante e impactante também acontece aqui, é que o homem de Deus, ele recebeu a mensagem, ele obedeceu voluntariamente a Deus. Se fossem os profetas atuais, se fossem os apóstolos atuais, eles diriam: não. Mas Senhor, como é que eu que sou profeta, que sou homem de Deus, que vivo no templo, eu é que devo me mover daqui para lá e ter com o rei? Amém. Afinal, quem precisa de proteção? Quem precisa de orientações? Não é o próprio rei? Afinal, não é o rei quem deve vir a mim? Mas não, aqui não acontece isso. O homem de Deus, o servo de Deus, o profeta de Deus, ele obedece voluntariamente a Deus. Ele toma seu filho, segue o endereço e vai ter com o rei. Queria apenas salientar que, embora eles tivessem se unido, Deus refere-se a eles como dois pedaços apenas de lenha fumegante. Nós sabemos o que acontece com lenha. A lenha, quando ela é posta a fogo, ela arde e transforma-se em cinza. Amém? E a cinza é aquela que nós podemos pegar. Quando nós sopramos a cinza, ela vai e espalha-se por todos os cantos e nada mais sobra dela. E Deus dizia isso, referindo-se a eles, que eles eram apenas dois pedaços de lenha que podiam arder e acabar, e não iam oferecer nenhum dano maior. E Deus já tinha prometido que nenhum mal ia acontecer, que esta aliança não serviria de nada e não se efetivaria. Muito bem, é isso mesmo, pastora Sheila. A Bíblia, ela fala de tições, pedaços de tições fumegantes, conforme disse a pastora aqui. Nem é uma lenha inteira, só são pedacinhos de tições fumegantes. Vou repisar: ardeu a lenha, apagou-se, depois saiu aquela fumaça. Nem são tições ardentes, mas algumas pessoas, elas só por causa de pedaços de tições fumegantes já começam a ficar desnorteadas, começam a tremer. Esses feiticeiros nem são profissionais. Esses que fizeram aliança, os curandeiros dos feiticeiros, os macumbeiros que estão a tramar algo na sua vida acadêmica, os macumbeiros que estão a tramar algo na sua vida laboral, na sua vida conjugal, eles estão a tramar, mas a pessoa já começa a estremecer. A Bíblia diz que o filho de Remalias e Rezim, eles fizeram ou tiveram um maligno conselho. Existem pessoas que vão se aliar, pessoas vão gastar até os recursos que nem têm,
Veja que algumas pessoas até fazem macumbaria por empréstimo. Outros fazem macumbaria entregando os bens materiais que têm, mas para nada. O que vai ler você juntar-se a outra pessoa para destruir outra, para no fim das contas nem ganham nada. Não ganharão nada mesmo, porque estamos aqui nós, enviados de Deus, para desfazer essas obras malignas, para abater e rebater todo o mal, para que todo o mal bata em retirada. A oração é a chave para destruir todas essas tentações diabólicas, todo esse mal que é mandado para a nossa vida. Então, irmão, não hesite em pedir apoio em oração. De nada valerá eles gastarem os seus poucos recursos para te atingir, para desestruturar a sua vida. Porque Deus é aquele que já nos disse que não devemos temer a essas más obras. O filho de Remalias e Rezim, eles tomaram um maligno conselho. Eles disseram: vamos subir aqui no 6 contra Judá e atormentemo-lo e repartamo-lo entre nós e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Escuta uma coisa, eles fazem aliança, eles juntam-se, tomam conselho de subirem contra ti. A Bíblia até diz aqui que eles só vão te atormentar. Está a ver um tormento? Um tormento não tira nem um pedaço, nem um arranhão. Eles só vão te atormentar. Está a ver o espanto noturno que a pessoa passa? Você dorme, sonha mal, sonha ser perseguido, sonha ser pegue, sonha com várias coisas, mas que no fim das contas nada fizeram, nada tiraram, você acorda são e salvo. Amém. É o que diz a Bíblia aqui: subamos contra ele e atormentemo-lo. Aqui a ideia deles, como diz a Bíblia, era de fazerem aliança contra Judá, para depois destruírem Judá, lhe destituírem da cadeira que tinha, para poder se colocar o filho de Tabeal. Assim acontece na sua vida acadêmica, pode acontecer na sua vida laboral. As pessoas, por causa da cadeira que você ocupa, vão fazer alianças para te destruírem. E em contrapartida, vão levar uma outra pessoa para virem colocar no seu lugar. É o que a Bíblia diz aqui. Diz que eles subiram contra Judá, tomaram o conselho de te atormentar para depois fazerem o filho de Tabeal reinar. Nem são eles que vão reinar, porque eles não têm capacidade. O feiticeiro que está atormentando a sua vida não tem capacidade para sentar nesse assento que você tem, para ocupar essa posição que você tem na sua empresa. O curandeiro que está a fazer macumba contra a sua vida, ele não tem capacidade. Por mais que lhe deem cadeira, por mais que lhe deem caneta para assinar, ele não vai conseguir assinar. Até diz que quer colocar o filho de Tabeal, porque sabe de antemão que ele é um inapto, ele é um incapaz. Eles nada podem fazer, apenas só se juntam para destruir a sua vida. A Escritura diz: atormentemo-lo. Eles sabem que criando tormento, todo medo parte do tormento, toda a desestabilidade parte do tormento. A pessoa sabe que quando te atormenta, você às vezes tem as suas ideias dispersas, porque você está no meio de um tormento. Mas nós devemos saber que Deus está conosco e nada eles irão fazer. Eles servem-se apenas desse tormento, porque sabem que é a única coisa que eles podem fazer. Irmão, quantas vezes você já sonhou a ser atropelado, esmagado? Como dizia irmão Onésio, você sonha a ser perseguido por animais selvagens, você sonha a ser
operado a sangue frio, você sonha a despencar de um prédio de não sei quantos andares e chega aqui, se esmaga, mas quando você acorda revigorado. Às vezes você acorda todo com o coração a bater, todo medroso, mas quando você olha para a sua estrutura física, você está intacto, porque aquilo foi apenas um tormento, não foi nada que Deus permitiu que tocassem o seu físico. Aquilo foi um tormento dos maus espíritos que vagueiam por aí. É um tormento dos nossos inimigos que querem nos desestabilizar enquanto dormimos. Mas vimos que eles entregaram ao filho, queriam fazer reinar o filho de Baal. Por que não foram eles a se proporem como reis? Se eles têm essa capacidade. Às vezes as pessoas se deixam enganar por essas promessas falsas e servem disso para poder se aliar aos outros, enquanto no fundo é para satisfazer os seus próprios interesses. O que ia acontecer se verdadeiramente o filho de Baal reinasse? Ele seria um rei fantoche. É o que aparece na minha mente, que ele seria um rei fantoche e eles ficariam por fora ditando. Não seria mais fácil eles se promoverem a reis para poderem fazer os seus intentos? Por que eles não fazem isso? Porque não têm capacidade, e uns se calhar sabiam que a mão de Deus ia pesar neles. E eles sabiam que este seria um projeto frustrado e não queriam que fossem eles os frustrados. Então entregaram a outra pessoa para passar por essas frustrações, porque Deus jamais iria abandonar nessa situação. Deus ia agir nessa situação e eles já sabiam disso. Amém? Isso mesmo, nós levamos as coisas de ânimo leve. Essas coisas são feitas nos nossos locais de trabalho. Essas coisas são feitas lá nos mercados onde nós vendemos. Essas coisas são feitas lá na escola. Essas coisas são feitas em todo o mundo. A Bíblia, ela é muito clara aqui. Eles fazem aliança e depois querem colocar o outro reinar. Conforme disse a pastora aqui, ele seria um rei fantoche. E Deus não permitiu com que a nação ela fosse reinada por um rei fantoche. Por isso Deus não permitiu que nada disso acontecesse. Eles já queriam vir por detrás, andarem a ditar as regras. É o que acontece em algumas empresas. Fazem macumbaria, querem destruir o diretor, querem destruir o dirigente, querem destruir o PCA. Mas depois de destruir o PCA, o presidente, o que vai acontecer? O resultado final é que a empresa ela irá à falência. Porque Deus não está ali. Quem colocou aquela pessoa não é Deus. É um rei que foi colocado por pessoas que fizeram alianças. Então Deus ele não vai permitir com que isso aconteça na sua vida. Deus não vai permitir com que nenhuma aliança que foi feita prospere na sua vida. É por isso que aqui no último versículo, o versículo chave, versículo 7, a Bíblia diz, na minha tradução, depois a pastora também há de abrir na tradução dela, que é para podermos melhor entender. Diz assim a palavra: assim diz o Senhor Deus, isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Eu disse no princípio que tudo aquilo que foi feito na macumbaria a seu respeito não vai prosperar. Toda obra satânica que foi projetada no inferno para derrubar a sua vida não vai prosperar. Nada irá acontecer. Deus ele garante aqui ao rei que aquela aliança que eles fizeram não vai prosperar, não vai acontecer. Então é melhor que o rei se aquiete, se acalme e que o coração dele volte a se reanimar. Vou deixar com a pastora. É isso mesmo. Isso não será bem sucedido. E como se não bastasse, não acontecerá. Porque há coisas que acontecem e não são bem sucedidas. Mas a promessa de Deus para esta situação é que isso não acontecerá.
além de não ser bem-sucedido, não acontecerá. Então, meu irmão, você pode saber que foi feita uma obra para te atingir, mas saiba que Deus não irá permitir. Amém? Deus não irá permitir, porque Ele, através dos seus profetas, Ele, através dos pastores, dos missionários, através dos evangelistas e pregadores, Ele dá aviso prévio. Ele diz: tenha cuidado, porque está sendo preparado um trabalho com esta e aquela intenção para destruir a sua vida. Ora e vigia. Amém? Ora e vigia. Então, esse é o aviso prévio. Através da oração em Deus, através da oração a Deus, isso não acontecerá. Tampouco será bem sucedido. O que não acontece não tem chance de ser bem sucedido. Amém? Então guarde a sua esperança no Senhor, agarre-se ao Senhor, entrega as suas aflições ao Senhor e deixa com que Deus faça a sua justiça, conforme nós sabemos que Deus é um juiz justo, aquele que milimetricamente faz o seu julgamento. Amém? Estamos na reta final do nosso vídeo de hoje. Gostaria de pedir encarecidamente a si que chegou até aqui para que deixe o seu gostei. Para você que é inscrito, muito obrigada pela inscrição. A si que não é inscrito, pedimos para que se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que sempre que subirmos o vídeo na plataforma seja notificado e não fique de fora dos nossos conteúdos. Comenta, compartilha para que o vídeo alcance outros irmãos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos entregar ao irmão Onésio para que ele faça o encerramento através da oração e antes disso ele possa se despedir de todos vós. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela atenção dispensada. E mais uma vez pedir para que ativem o sininho de modo a não perderem as próximas publicações. E compartilhem também, ajudem-nos a crescer. E com todo respeito vou pedir a todos para que possamos fazer a oração do encerramento. Então, levante suavemente as suas mãos, abra as suas mãos, feche os olhos e receba a bênção que vem da parte de Deus. Nós, como homens, não temos nada para lhe oferecer. Quem tem tudo para lhe dar é Deus. Então, confie em Deus, que Ele tudo fará na sua vida. Estamos orando. Querido Deus, no nome santíssimo de Jesus Cristo Nazareno, nesta manhã, Rei dos Reis, queremos lhe pedir para que o Senhor possa continuar abençoando a vida de todos nós. Abençoe, Senhor, os nossos celeiros, abençoe, Senhor, na nossa vida financeira, abençoe a nossa vida acadêmica, profissional, abençoe, Senhor, a vida conjugal. Seja conosco o maravilhoso Deus, o Senhor que não dorme, o Senhor que quando fala acontece, o Senhor que abre ninguém fecha, o Senhor que quando fecha ninguém abre. Oh, maravilhoso Deus, nesta tarde pedimos a Ti, maravilhoso Deus, para que possa abrir as comportas dos céus ao nosso favor. Favoreça-nos, oh Deus, nesta manhã. Venha, Senhor, derramar a chuva de bênção. Que essa chuva de bênção, Senhor, possa alcançar a todos nós. No bendito nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Pai, nós oramos, agradecidos, para a honra e glória do seu santo nome. Amém. Amém. Glórias a Deus.